Olá, crianças! Tudo bem? Mais uma vez, estamos aqui para aprender a Palavra de Deus. Mais um domingo, onde nós podemos parar com os nossos afazeres e ouvir um pouquinho daquilo que Jesus quer nos ensinar através da sua palavra. Que nós possamos aprender a guardar a Palavra de Deus no nosso coraçãozinho, tá bom? Então fica aí mais essa história da Palavra de Deus para vocês, que está lá em Marcos, capítulo 9, versículo 30 a 37. Vamos ver o que Jesus fala e nos ensina através da sua palavra? Você sempre quer ser o mais importante? Você já pensou que você é melhor do que alguém? Você se sente mais importante do que o seu amiguinho, do que o seu coleguinha? Vamos ver o que Jesus nos ensina sobre querer ser o mais importante entre todas as pessoas. Vamos lá? Essa história está lá em Marcos 9, tá? Versículos 30 a 37. Eu vou contar para vocês o que os discípulos estavam falando entre eles e o que Jesus falou e ensinou para eles em que querer ser o maior, ser o melhor, né? Eles estavam querendo ser o mais importante. E olha só o que Jesus falou para os seus discípulos. Os discípulos de Jesus, eles estavam indo para casa. Jesus havia falado sobre sua morte e ressurreição, mas os discípulos, eles não entenderam muito bem o que Jesus estava dizendo. Enquanto caminhavam, eles se perguntavam: quem de nós será o mais importante? Sobre esta pergunta, eles discutiram toda a estrada. Chegando em casa, Jesus perguntou aos discípulos: o que vocês conversavam no caminho? Todos os discípulos ficaram em silêncio. Estavam com vergonha de dizer que falavam sobre qual deles seria o mais importante. Jesus sentou-se, chamou todos para sentarem mais perto dele e disse: se alguém de vocês quer ser o primeiro, que seja o último e que sirva a todos os outros. Jesus também chamou uma criança que estava brincando na rua e convidou a entrar. Jesus deu um abraço nela e disse: quem receber uma criança tal como esta em meu nome, recebe a mim, e quem me recebe também recebe a meu Pai. Dizendo isso, Jesus saiu com a criança para contar a história. Então, olha só o que a palavra de Deus vai nos ensinar. Que Jesus e os discípulos, eles estavam voltando, depois de uma grande caminhada, de um dia muito cansativo, eles estavam voltando, caminhando pela estrada, voltando para sua casa. E ele havia falado sobre a sua morte e sua ressurreição. Eles não entenderam as palavras que Jesus estava falando, mas ficaram com medo de perguntar. Nessa história, surgiu entre os discípulos a preocupação de saber quem entre eles era o mais importante. E essa discussão mostra que os discípulos seguiam sem entender a mensagem de Jesus. O mestre percebeu a preocupação e, em casa, chamando os discípulos para perto de si, explicou o caminho a seguir. Quem quer ser o maior, o mais importante, que seja o último, aquele que serve a todos. Jesus ainda convidou uma criança e, abraçando, lembrou que ser importante é fazer o bem
aos que são considerados menos importantes na sociedade. Nessa história, a criança era discriminada nessa época, né? Não era contada como pessoa. Ela era completamente dependente do amor e dos cuidados das pessoas adultas. Mas as pessoas antigamente, elas não consideravam as crianças importantes. E ao colocar a criança no colo como exemplo, Jesus mostrou que ela era importante no reino de Deus. Jesus mostra que o importante é sentir a dependência do amor e do cuidado de Deus. E ter uma atitude de humildade e de gratidão diante de Deus. É essa atitude de humildade, de dependência em relação a Deus e de serviço em relação às pessoas esquecidas que é importante no reino de Deus. A atitude e as palavras de Jesus em relação às crianças pode nos levar a pensar sobre a forma como nós valorizamos e incluímos as crianças na nossa comunidade. Somos importantes no reino de Deus quando nós recebemos com humildade que dependemos do amor de Deus e quando estamos dispostos a reconhecer e ajudar as pessoas que necessitam. Então essa é a história que Jesus nos deixa, esse ensinamento, né? Que o maior é aquele que se torna o último, é aquele que está sempre disposto a servir. Isso é o mais importante no reino de Deus. Nós não podemos querer ser melhor que o nosso irmão, nós não podemos querer ser mais importante do que as outras pessoas. Nós, diante do reino de Deus, todas as crianças, não importa a idade, não importa a cor, não importa o tamanho, não importa a classe social, todas são importantes no reino de Deus. Então, criança, você é muito importante para Jesus e você faz parte do reino de Deus. Por isso, você precisa entender e compreender que a palavra de Deus, ela te ensina a ser importante no reino de Deus. É isso que importa. Sermos humildes, sermos servos, né? E caminhar no centro da vontade de Deus. Por isso que os discípulos, eles não entendiam aquelas coisas que Jesus falava. E Jesus teve que explicar para eles, né? Que o mais importante é fazer a vontade de Jesus, do Pai, né? E é isso que nós precisamos aprender. Conhecer a palavra de Deus e fazer a vontade de Deus. Então fica aí a história de hoje, depois vocês peguem a Bíblia lá em Marcos 9, lê novamente e grava no coração essa palavra. E eu vou pedir para vocês que vocês possam fazer uma dramatização dessa história. Pega aí uns lençóis, pega uns panos da mamãe aí que ela não esteja usando, se vistam, né? Uns podem ser Jesus, outros podem fazer o papel dos discípulos, outro pode ser a criança. Então vocês vão fazer uma dramatização dessa história, tá bom? E que essa história fique no coraçãozinho de vocês e que vocês possam colocar em prática. Ninguém é melhor que ninguém. Todos no reino de Deus somos importantes e somos iguais. Tá bom? Então fica aí essa história para esse domingo e até mais!